Hoje eu quero falar para você sobre o poder da indignação. Isso mesmo. Como que ficar chateado com o negócio, ficar de paciência assim estourada com determinada coisa pode ser uma coisa muito boa. Pode sim, de fato, ser um passo na direção correta. Pode ser, de fato, um sinal de crescimento, de maturidade, de decisão acertada. Desde já eu peço a sua contribuição. É simples, dê um like, dislike, se inscreva no canal e se gostar do vídeo, no final compartilha com alguém, tá bom? Meu nome é Wellington, eu estou aqui todo dia para uma reflexão na Palavra de Deus com você. O texto de hoje que vamos considerar é o que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Sim, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, é aquele texto que você talvez já tenha escutado dele várias vezes, já tenha lido várias vezes. Fala de Davi e Golias. Você lembra da história? Se você não lembra totalmente da história, eu vou contá-la de forma bem rápida aqui, mas é importante que você leia, tá? Se não puder ler agora, então pause no vídeo e lê o texto, pode ler depois, não tem problema. É aquela história onde existe uma guerra e Golias, que é um homem grandão de quase 3 metros de altura, está todo dia afrontando o povo de Israel. A proposta é simples, nós não vamos brigar todo mundo. Eu estou aqui, diz o Golias, eu estou aqui, traz um daí para cá, a gente rola no chão, a gente se bate aqui, aquele que vencer vai dar a vitória para todo o exército. Só que ninguém topa, ninguém concorda em aceitar esse desafio. Todo dia Golias vai ali, dá risada, abusa, os exércitos ficam preparados, que pode ser que aconteça, né, um enfrentamento de todos contra todos, e Golias faz de novo aquela proposta, e nada acontece porque não aparece um. Aí de repente, num determinado dia, tem um cidadão que foi a mando do pai levar suprimentos para os filhos, para os seus irmãos que estavam na guerra, é Davi. E ele tem a incumbência de levar suprimento e de trazer notícia para o pai, de saber como que os irmãos estão. Lembre-se, nesse período, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem rede social, não tem transmissão ao vivo da guerra, não tem nada disso, tá? Não existem esses recursos. Então o que precisa é isso. E Davi pega ali seus pertences, as coisas que o pai pediu para levar, os alimentos e vai. Quando ele chega lá, ele depara com essa história que eu estou te falando. Só que acontece algo maravilhoso. É que ele escuta isso e olha para aquela montoeira de homens do exército de Israel e fala assim, mas como que vocês estão deixando isso acontecer? Não pode, não pode. Esse incircunciso, esse homem, ele é grande, mas ele não é maior que Deus. Ele não pode falar assim do Deus de Israel, ele não pode debochar da gente. Não tem ninguém para lutar e todo mundo, sabe, abaixa a cabeça, olha para o lado, finge que não é com ele. E Davi fala, eu então vou lá lutar com ele. Olha, meu irmão, minha irmã, eu estava dizendo para você que a indignação é de fato o primeiro passo para a gente poder guerrear com as coisas injustas e contrárias à vontade de Deus. Você precisa, e eu preciso, que tenhamos na nossa lista de coisas que nos deixam chateados, não apenas aquelas coisas bobinhas, alguém que não dá certo que entra na sua frente, a comida que chegou gelada que você pediu no iFood, essas coisas podem até te incomodar, mas isso não pode ser a única coisa que te incomoda. Você precisa se incomodar com aquilo que incomoda a santidade de Deus. Davi ficou indignado, ficou de paciência estourada, porque tinha alguém debochando de Deus, colocando aquele exército israelita tudo no bolso, tratando como se eles fossem ninguém, como se Deus não existisse. E Davi falou assim, ó, ninguém pode falar que Deus não existe, que Deus não faz nada pelo seu povo. Está na hora de você e eu ficarmos indignados com tanta bobagem que está saindo por aí. Você já percebeu? Já deu uma olhada nos vídeos, nos filmes, nos seriados, nas novelas, como estão cada vez mais podres? E você continua assistindo? Você continua dando ibope para isso? Está na hora, meu irmão, minha irmã, da gente dar um basta nessa coisa e falar assim, uma coisa que fala esse tipo de besteira, que defende aborto, que defende liberação de droga, o uso da droga como se fosse uma coisa comum e normal e boa, coisas que, filmes, novelas,
seja o que for, música, não importa, que propõe uma vida bacana, feliz, vivendo de forma contrária à vontade de Deus, onde um homem pode ter um monte de mulher, uma mulher pode ter um monte de homem, as pessoas podem se pegar misturando mulher com mulher. Olha, essas coisas, eu e você precisamos ficar indignados com isso. Se não for eu e você, quem é que vai falar para essa geração que eles estão indo para o buraco, que eles estão servindo a um inimigo? Quem é que vai enfrentar esse Golias se não for você, se não for eu? Quem vai fazer isso? Nós precisamos aprender a ficar indignados. Vivemos uma época que temos tanta facilidade que às vezes até difícil perceber que essas coisas nos incomodam. Ficamos distraídos com tanta tecnologia. Pensa bem, eu estou aqui agora com você, mas eu não estou com você. Eu gravei isso vários dias antes. Eu estou usando um recurso que anda no meu bolso para poder falar para você nesse momento. Tem um computador aqui, tem um microfone ligado aí na frente, tem tanta coisa, tanta facilidade. Eu estou numa sala fresquinha, eu estou num ambiente iluminado, tem tanta coisa boa nessa vida que às vezes eu esqueço de reclamar, de ficar incomodado com aquelas coisas ruins que estão acontecendo. Aí eu fico preocupado se a lâmpada queima, se o ar não gela, se o computador não funciona, ao invés de ficar preocupado com aquilo que ofende a Deus. Eu pergunto de novo, se não for você, se não for eu que vai dizer, olha, basta, não está certo isso. Não pode ser assim, não é assim que Deus pensa. Deus cuida de mim e eu posso sim vencer qualquer gigante que estiver na minha frente em nome do Senhor dos Exércitos. Se não for você, se não for eu, quem é que vai fazer? Você está esperando que o pessoal tenha bom senso? Alguns dias atrás, lançaram um filme para criança, aí, dizendo como se fosse humor, incentivando pedofilia. E estão dizendo que é só piada, que não tem problema. Qual o problema? Qual o problema? O problema é que isso é asqueroso, o problema é que isso é nojento, o problema é que isso contraria a moral que Deus quer para os seus filhos, para mim e para você. E nós não podemos conviver bem com essas coisas. Precisamos aprender a dar um basta. Chega! A indignação, ela é o primeiro passo para a gente poder lutar pelas coisas corretas. Estão querendo enfiar a goela abaixo da gente. Aborto, liberação de droga, casamento homoafetivo, identidade de gênero. É tanta coisa, é tanta bobagem. Ateísmo, sexo fora do casamento, o que tem? Tem que testar mesmo, dizem aí, né? Para saber se vai ter compatibilidade. Essa é a coisa mais ridícula, mais idiota que alguém possa dizer. Como se um ser humano pudesse tratar o outro como se fosse um pedaço de carne. E pior, descartável se não for do gosto dele. Se não gostar do tempero, joga para outro pegar. Nós não podemos aceitar isso que está sendo cada vez mais imposto na nossa sociedade, no nosso tempo, como se fosse uma coisa comum. Você precisa se indignar com essas coisas e não aceitar isso como sendo uma coisa comum. Davi se estressou com um deboche que estava sendo feito com o povo de Israel, com o Deus de Israel. E você não vai ficar do outro lado, né? Você também precisa ficar estressado com aquilo que fala mal do Senhor. Tá? Então, eu sei que tem hora que a gente fica com medo, é difícil, porque afinal de contas é um gigante que está na nossa frente. Quem sou eu contra a Netflix, né? Quem sou eu? Com poucos seguidores ali no Instagram, poucos seguidores no Facebook, alguns fiéis, amigos e irmãos que estão aqui todo dia neste canal para a gente junto adorar o Senhor, aprender um pouco da sua palavra. Quem sou eu diante da mídia, sabe, diante desse mundo todo, das televisões, dos repórteres, dos canais de televisão? Olha, de fato, eles são muito maiores que eu, mas eu vou me manter fiel em nome do Senhor dos Exércitos. A pergunta é, você vai também? Oh Deus, em nome de Jesus, eu peço pelo meu irmão, pela minha irmã, peço que o Senhor dê a nós coragem para enfrentar esses gigantes. E que essa coragem seja estartada, que ela tenha início pela indignação. Nos abre os olhos para ver, Senhor, coisas podres que estão sendo passadas para nós como se fossem coisas boas e saudáveis. Não são. São péssimas, são venenosas e desagradam o Senhor. E nós não queremos abraçar coisas que o Senhor não gosta. Permite que tenhamos esse discernimento, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez te agradeço por estar comigo nesse momento. Se chegou até aqui, fez bem para você, agora eu te peço mais uma vez, compartilha esse vídeo com alguém. Dê seu like, seu dislike, se inscreva e assim todo dia a gente vai crescendo aqui, formando um exército de gente que enfrenta, de fato, as dificuldades da vida, mas sempre buscando a vontade de Deus, a palavra do Senhor.